Olá, eu sou Montanha e você está assistindo o Fecha Tag. E o nosso convidado de hoje é o Neto Marim. E aí, cara, como é que você tá? Tudo bem? Fala, Monta, beleza? Tô tranquilo, cara. Tô de boa, curtindo uma pandemia em casa aqui. E você? Eu também, tô de boa em casa, curtindo uma pandemia. Cara, e eu confesso que vai ficar uma introduçãozinha um pouco mais longa, mas eu confesso que eu sou uma pessoa, cara, muito caseira, muito de boas, mas deu pra encher o saco, viu? Deu pra encher Ah, o é saco. 1 ano e meio. Eu lembro, cara, que quando começou tudo isso, né? E até me apresentando meio que já falando, né? Trabalho no Google, né? Talvez o pessoal, sou hoje Customer Engineer, nome chique, né, cara? Eu saí de developer advogado, né? Que a gente brincava, aquele. Lá nos idos do Dev na Estrada, a gente gravou um episódio, né? Sim. E que estava como advocate, e um tempo eu mudei agora para Customer Engineer, que é como se fosse um arquiteto de cloud para os clientes, né? Só que aí, nossa, eu fico de casa, né? Então, assim, cara, é o dia inteiro dentro de casa e o Google dá uma puta de uma estrutura, tudo, mas é foda mesmo, né? Que você falou, mesmo sendo caseiro, gostando de ficar em casa, puta, Você querendo também é comer uma. caseirão? É, eu sou, cara, eu sou. Mas, que nem, fazia 1 ano e meio, cara, que acho que eu não saía pra ir num restaurante. Aí na semana passada, final aí de julho, a gente foi numa pizzaria que tem dentro de um shopping que é meio vazio aqui em Americana, eu moro no interior de São Paulo. E aí a gente foi lá, assim, mas mesmo assim com um pouco de cagaço, assim, cara. Mas fazia 1 ano e pouco que eu não saía de casa pra esse tipo de coisa. É, cara, é verdade. Pô, e pra quem não te conhece, cara, primeiro, obrigado por aceitar o convite, bater um papo comigo aqui no Fecha Tag. E pra quem não te conhece, então, formalmente, aí se apresenta. Ah, então vamos lá. Bom, trabalho com desenvolvimento de software há uns 20, nossa, tô ficando velho, uns 20 anos, 21 anos, desde de 2000 profissionalmente. Trabalho no Google desde 2012, né? Comecei na área de Developer Relations, que é uma área mais focada em ajudar os desenvolvedores e desenvolvedoras com conteúdo, palestras, também fazer um intercâmbio da comunidade com a empresa. E aí, nos últimos 7 meses, eu resolvi fazer uma mudança de carreira, digamos assim, e mudei para de cloud, né? Dentro do Google, na parte de Google Cloud, trabalhando que ele estava falando de Customer Engineer, que é um arquiteto que apoia, né, os clientes que estão comprando a Google Cloud. Então, às vezes, eles querem saber qual que é uma arquitetura recomendada, qual que é uma forma de fazer uma migração, né? E aí desde finalzinho de dezembro, desde janeiro que eu estou trabalhando com isso e ajudando os clientes, no meu caso, focado em setor público, né? Então, clientes de governo, Caramba! e ajudar. Então, assim, coisas grandes, assim, pessoal que trabalhou na votação, na eleição, pessoal que trabalhou com parte de previdência, então é legal. Você também tem uns desafios bem interessantes, assim. Nossa, que legal, cara. Eu nunca conversei com uma pessoa que tinha um cargo parecido com esse, assim. E como que é o dia a dia mesmo, assim? Tipo, você entra remotamente na máquina de alguém ou como que você faz isso? Principalmente por ser a questão governamental que você falou, eu imagino. Bom, eu posso estar muito errado, mas eu imagino que o código não tá lá no GitHub e tal, e você vai lá e Olha, contribui. tem uns que até estão, viu? GitHub, GitLab, mas, claro, repositórios fechados, né? Mas, assim, na verdade, a gente, inclusive, não pode colocar a mão em ambiente produtivo, código de cliente, tá? Tá, Então, a rotina é assim. E eu, no caso, faço parte de um time de vendas até, né? Até uma coisa que foi também um paradigma novo para mim aí, que é fazer parte de um time de vendas, que no final das contas o Google tem que vender cloud, né? Tem que vender para os caras aí. Então o que a gente faz é assim: ou o cliente vem com uma demanda, então o cara vem com uma demanda e fala assim: olha, eu preciso migrar ou criar essa aplicação nova na nuvem, e qual que é a melhor arquitetura para isso? Tá? Vamos usar containers, vamos usar serverless, que tipo de banco de dados que eu vou usar? Então você entra lá, faz várias reuniões, faço muita reunião com a equipe técnica dos clientes, então desenha essa arquitetura. Algumas vezes os clientes vão pedir a prova de conceito, né? Então
Aí nesse ponto é onde eu me divirto mais, então geralmente a gente tem que fazer o quê? Pegar ali, falar, você quer fazer um aplicativo que vai fazer isso aqui, vai enviar para cá e salvar esse arquivo aqui. Eu vou lá e desenvolvo um aplicativinho, né, uma POC, que faça aquilo e mostro para o cara como aquilo é feito. E explico quais são os componentes, quais são as boas práticas e tudo. E essa Ah, pessoa vai implementar. E então, aí a então gente seu trampo não é só no PPT, então, no não, Presentation. a gente não faz slide, não. Quem faz slide geralmente são a equipe de vendas, eles sim, eles, né, eles vão entender lá a necessidade do cliente. Às vezes, assim, algumas vezes que eu falei, né, o cliente que vem pedir uma ajuda, que vai abrir, por exemplo, uma licitação, vai abrir alguma coisa, e às vezes também parte de nós, né? O Google tem os parceiros comerciais, que são empresas que o Google não vende direto para comércio, não vende direto para em governo. Então tem que ter alguém no meio que como se fosse um revendedor. Só que a gente tem que ter certeza que o produto que está sendo vendido é o produto correto, porque senão depois eles botam a culpa na gente, né? Falar, comprei esse negócio do Google, esse negócio não funciona, não sei o que tal. Sim, E também pelo Google tá hoje em terceiro lugar, vamos falar assim, na corrida aí das nuvens, né, cara? A gente tem que dar uma, um gás extra ali, né? Fazer, mostrar mais serviço, convencer mais o cara. Então, assim, essa parte de identificar, fazer os slides e tal, fica mais pro cara de vendas que vai identificar aí essas demandas. Só que aí, cara, quem toma decisão, a gente sabe que quem toma decisão no final ali são os caras técnicos, são arquitetos, são desenvolvedores, são quem vai desenvolver. Isso aí você bota um vendedor para falar com um cara desse, um vendedor puro, não vai rolar. O cara vai se entendi. embananar, vai falar besteira. Então aí a gente entra e faz a venda técnica que faz, né? Que fala, né? Legal. Então. E aí tira dúvida. Então, e aí você tem que saber, cara, porque você vai pegar uns caras muito bons, assim. Os caras falam assim, eu quero usar isso aqui. Aí você imagina, vamos falar de eleições, né, cara? Você tinha lá o TSE com uns caras fazendo um aplicativo que tem, sei lá, 40 milhões de acessos simultâneos em uma hora, entendeu? Então, é muito maior do que o botzinho que o pessoal faz no Twitter para retweetar alguma coisa, né? Então você tem que pensar em arquiteturas tipo altamente escaláveis, de alta disponibilidade, e é um desafio super legal, assim, que são umas coisas que a gente nem às vezes imagina, né, cara? Nossa, cara, e, pô, aproveitando esse gancho, então, que você tá falando isso, eu vou fazer várias perguntas, tá? Daí você Vai, vê vai, uma vamos forma lá. de responder. Mas como é que você chegou nessa posição? Você porque assim, eu imagino que uma empresa do tamanho do Google, eh, eu imagino isso numa empresa menor, do tipo assim: "Putz, a gente teve essa necessidade, aí vamos pegar o fulano ali que é bom nisso, vamos colocar aqui para atender isso". Como esse cargo já existia? Tipo, já existiam pessoas que faziam isso e você olhou e falou: "Pô, legal, isso daqui é uma coisa que eu posso fazer", porque você trabalhava há muitos anos como advocate de lá, né, o advogadão Uhum. lá, e aí você: "Pô, legal, eu quero fazer isso, quero fazer essa mudança", ou foi uma necessidade que você viu ali e o Google falou: "Pô, a gente", né, a sua equipe, enfim, a sua área, ele Uhum. falou: "Pô, a gente vai montar essa área", e você: "Opa, legal", ou você falou assim: "Ah, cansei de advogar aí mesmo e vou aplicar para essa área que eu vi aqui que é legal, que eu tenho uma pessoa conhecida lá que faz isso". Que vai dar uma ajuda. Não, cara, é assim, é uma posição que já existe faz um tempo, não só no Google, mas tem equivalentes nas concorrentes, né, nas outras duas O cara nem quer principais. falar, mano, o cara fica tem engole seco, assim. Não, não tem problema não. Tá na AWS, na Microsoft, na DigitalOcean, porque é a questão de você ajudar o cliente a usar o seu produto do jeito correto, né, cara? Uhum. E ajudar essa migração para o cara não ficar perdido, né? Então isso já existia. Eu tive o meu caso foi assim, eu tive um contato com eles nesse caso do TSE que eu estava contando, então na eleição lá do ano passado municipal, não sei se você tentou usar o aplicativo e-título lá, aí o aplicativo deu pau, um monte de gente reclamou do aplicativo e tal. Uhum. E no dia da eleição foi super crítico, porque tinha um monte de gente tentando pegar o título lá, saber onde que votava e não estava conseguindo. A gente Ah, entrou, lembrei. Putz, teve uma teve bad uma mesmo ali. zica, assim, e tal. E eu tava no time de Android, né, nessa parte de advocate e tal, mas aí os caras, como no Brasil só tinha eu de Android mesmo, cara, puta, ainda ajuda a gente, entra aqui nessa reunião com o pessoal do TSE,
E aí, nesse momento, eu tive contato com esse time que eu tô hoje, que estava ajudando eles na parte de infraestrutura. Então, assim, a gente é meio que dividido por especialidades, né? A minha especialidade é modernização de aplicações, app modernization, que eles falam em inglês, né? Aí Uhum. tem um cara que é mais focado em infra, tem outro cara, tem outros dois que são aqui no Brasil isso, né? Especialistas em dados, então BigQuery, Data Analytics, essas coisas assim. Tem um cara especializado em segurança, e nessa época eles não tinham ninguém de app, de desenvolvimento em geral. E eu sempre gostei, cara, eu sempre gostei de desenvolvimento como um todo. Assim, sabe, no meu tempo livre eu vou fazer cerveja, eu já penso numa forma de fazer uma paradinha com Raspberry Pi para automatizar a minha produção de cerveja. Então, assim, programar é uma coisa que eu gosto, né? E aí eu falei, cara, eu comecei minha carreira no back-end, digamos assim, lá com o PHPzão na veia e tal. Então, é uma coisa que eu sempre estava ligado a fazer sisteminha por conta própria e tal. Então, a hora que eu vi, opa, tem esse cara aqui, velho, tem esse pessoal aqui que fica é, ajudando esses clientes. E uma coisa que me atraiu muito foi a questão dessa que eu falei de criar as provas de conceito, de estar pensando em soluções de mercado, que eu, na posição de advocate, me afastei um pouco disso. Entendi. Porque eu ficava no nível muito mais teórico, né? Então eu lançava uma versão nova do Android, eu ia lá falar sobre as boas práticas, eu ia falar sobre quais são as melhores formas de você fazer um aplicativo e tudo mais. E ali eu sentia falta de ir para alguma coisa mais mão na massa. E aí, quando eu vi que tinha essa oportunidade, tinha esse time que eles estavam buscando isso, eu troquei uma ideia com o cara que é meu gerente hoje. Ele falou: Ó, tem essa vaga, o que você acha? Eu vi que você se virou bem aquele dia com o cliente, você fala bem, porque você está acostumado a dar palestra e tal, você explica bem, porque a gente também tem muito isso, né? A gente às vezes tem que explicar para o cliente as coisas, porque o cara fala assim: ah, eu tenho esse monolito aqui. Aí todo mundo já pensa, puta, monolito é uma bosta, né, cara? Não, mas às vezes é o que o cara tem, ele não tem força nem grana para quebrar aquilo em microserviços ultra power lindos, né? Aquela coisa toda. Mas o cara tem que tirar de uma infraestrutura mequetrefe que ele tá e tem que fazer o que a gente chama de lift and shift, né? Você pega aquilo e levanta e move, né? E aí, como que você faz isso? Aí você vai explicar para o cara que você pode containerizar aquilo, você pode usar tal tipo de recurso, você pode tirar o banco de dados e mover ele para um banco de dados tal. Então você tem que explicar isso, às vezes, para um cara que não tinha nem contato com nuvem. E eu assim, pô, Neto, acho que com essa experiência que você tem de dar palestra, tudo, eu acho que vai ser uma boa. E aí eu gostei, cara, gostei da ideia, fiz o processo, aí mesmo sendo interno, né, a gente tem que fazer entrevista, mesmo sendo uma vaga É interna, mesmo? qualquer Você coisa. fez um processo, mas é como se fosse um processo do zero ou não? É um pouco diferente? Mais ou menos. Algumas coisas não precisam ser feitas. Então, por exemplo, uma das coisas que é analisada é a habilidade cognitiva, como se fosse o seu psicotécnico, vamos pensar assim. Também questão de Googleness, né? Que é se você tem o perfil Google, se você não é um cuzão, uma pessoa sociopata, sei lá. Tá. Então, essas Cultura, né? coisas. Cultura, então, o famoso fit cultural, né? Então, essas Aham. coisas eles tiraram da frente, né? Não tem. Agora, por exemplo, tinha uma parte, né, um dos requisitos é a habilidade de venda, sales skills. Cara, eu não tinha isso. Então, eu fui entrevistado como uma pessoa. Se você vai fazer um processo para essa vaga, você vai fazer essa mesma entrevista, esse sales skill do mesmo jeito. Um cara vai perguntar para você como que você venderia tal coisa, como que você explicaria tal coisa. Então, eu passei por esse também. Aí teve a outra que é de conhecimento relativo à vaga, né? Que em inglês é related knowledge, né? Então, pergunta técnica mesmo. Faz aí como que é a arquitetura de um sistema tal. Qual que é a diferença? Por que você vai usar container aqui? Onde você usaria uma VM? Que tipo de storage é recomendado para esse tipo de solução? Então, perguntas mais Caramba. técnicas, e aí vai descendo. O cara começa com alto nível, ele vai mergulhando na pergunta. E aí, dependendo do nível, por exemplo, que você está, porque aí são níveis, né, sênior, que no caso também são níveis numéricos, pode ter até entrevista de liderança, porque você pode ter que talvez liderar um time, gestão de pessoas. Então, tudo isso eu faço normal. Se eu resolver agora que eu quero virar um software engineer, prestar o que a gente chama de SWE, né, porque é SWE aqui dentro,
cara, eu vou passar pelas mesmas entrevistas que você passaria, tirando essas duas que eu falei aí de cultural e outra coisa, Aham. entendeu? Caraca, velho. E você. E como que foi isso pra você, cara? Porque você tava há bons anos já dentro da empresa e Sim. você teve que, tipo, se preparar? Você teve que, pô, vou ter que estudar aqui uma parada, me preparar Sim, tal. sim, Rolou essa parada? rolou. E como que você se preparou pra isso? Você Cara, teve... não, rolou sim, e eu acho isso legal, porque isso mostra, inclusive, que a empresa tá aberta, não só, tipo, é um ninho de um monte de gente aqui que tá movendo entre si, né, de amiguinho, não, vem cá, você é meu amiguinho, vem cá que você vai entrar, né. Aham, Cara, tem a descrição da vaga, tem o job description lá, o que vai cobrar. Aí, inclusive, tem os recrutadores. Aí a gente no Google tem os recruiters internos, que são quem cuida de candidatos internos, que essa vaga estava aberta, tá? No sistema normal, qualquer pessoa podia ter se candidatado na internet, entrava lá, preenchia os dados. Então eu concorri com pessoas de fora, inclusive, tá? entendi. Aí esse recruiter ele manda um guia do que vai ser pedido para aquela vaga, como se fosse uma ementa, sabe? Uhum. Ó, o que podem te perguntar é isso aqui. Aí, óbvio, né, cara? Aí, como você tem algumas pessoas, eu tenho amigos que estão nessas vagas, eu perguntei, cara, o que te perguntaram, como foi a entrevista, coisas que a gente faz naturalmente, né? Você vai entrar se você for entrar numa entrevista do Google, você vai mandar uma mensagem no Twitter, ô, Netão, tô fazendo um processo aí, como que é, tal. Então é normal, essas coisas que qualquer um faz. Aí me deram umas dicas. Então, por exemplo, um ponto que eu tinha, um ponto fraco, que eu tive que ir atrás, então, a parte toda de Kubernetes, que é uma coisa que eu sabia só o básico do básico. Fui atrás de ver como funcionava a parte de Kubernetes, fui estudar algumas coisas, alguns conceitos que o pessoal fala muito do Gartner, né? Conceitos de cloud, de computação em nuvem. Fui atrás de ver produtos, quais eram os produtos do Google, porque eu ia ser perguntado de produto e tal. Eu estudei por alguns dias, estudei aí uns 4, 5 dias, e aí detalhe, né? Estudei horários depois do trampo, né? Porque eu tô trabalhando normal, então acabava mais cedo, parava, tal, estudava. Aí fiz duas entrevistas, uma focada em vendas, outra focada na parte técnica, e fiquei um pouco ansioso, cara. Eu vou te falar que eu fiquei um pouco ansioso. Eu já tô na empresa desde 2012, né? Eu fiz ano Porra, passado 8 anos de empresa. E imagino, aí cara. você, e aí você sai da zona de conforto, hein, cara? Que se você for pensar em mobile, pô, eu tô nessa brincadeira desde 2006, né, cara? Desde antes de existir iPhone e Android, eu já mexia com dispositivos móveis, né, cara? E aí você Total. sai de um negócio que é bem fechadinho, tem um conjuntinho de APIs ali específico, você tem ali umas regrinhas, uns guidelines, para ir para um negócio que é infinitas possibilidades, né? Em termos de cloud, você monta a arquitetura do que você quiser, né, cara? Então o cara na entrevista ele pode tirar uma arquitetura para você desenhar da cabeça dele, né? Tipo, inventei esse novo serviço. Como que você faria um Zencaster? Como que você faria esse serviço rodar 100% nuvem? Cara, aí você tem que pensar em tudo, que tipo de servidor. Então foram alguns dias estudando, assim, cara. E aí, justamente por ser uma coisa que estava me tirando da minha zona de conforto, eu fiquei tenso, assim, Nossa, fiquei imagino, nervoso, cara. cara. Fiquei Imagino. nervoso, assim. E você trabalha para o Google Brasil ou não? É É sempre assim, sempre você trabalha para o Google do seu país, do seu né? Você, país? isso, a gente não. Na pandemia, eles permitiram que algumas pessoas saíssem dos países que estavam, se fosse motivos pessoais e temporários, né? Então, por exemplo, se eu tivesse nos Estados Unidos ainda, eu teria tido autorização para vir trabalhar do Brasil por um tempo determinado. E aí, inclusive, dependendo do país que você tiver, e que tipo de visto que você tiver lá, você não pode ficar muito tempo fora. Por exemplo, quem tem o green card, ele tem que ficar no mínimo 180 dias nos Estados Unidos, por exemplo. Uhum. Então, se você fica mais do que isso fora, você perde o green card, né? Caramba. Então tem isso. Então, sim, a gente sempre você é registrado pelo país que você tá, mas não necessariamente você responde para alguém no país. É isso que eu ia te Então, perguntar, tipo, esse processo seletivo, tudo que você fez e tal, porque eu não sei se foi de você que eu já ouvi ou de outra pessoa, que, por exemplo, a software engineer, você vai falar com, pô, com uma galera de vários outros lugares e tal, para essa sua posição. Tanto na entrevista,
você teve que fazer tudo em inglês, falar com pessoas, sei lá, do Google do mundo todo e clientes também. Você atende clientes do Brasil ou você atende clientes, tipo, do mundo todo? Ah, legal. Agora eu tô num time de Brasil, né? Eu tô num time, na verdade, num time de América Latina, né? Tá. Então, aí nesse caso, o meu caso, a entrevista foi feita em português, porque as pessoas que entrevistaram eram em português. Mas, por exemplo, esses dias eu fui fazer uma entrevista, que eu sou entrevistador também na empresa, né? E Aham. aí eu entrevistei um cara que estava entrando para a mesma vaga que a minha, mas, se não me engano, na Espanha. E aí a conversa foi em inglês, porque, assim, né, eu falo portunhol, né, mas para uma Aham. entrevista, tá, eu prefiro fazer o em inglês. E já teve caso, cara, de eu estar lá nos Estados Unidos, quando eu estava lá, eu fui entrevistar para uma posição lá nos Estados Unidos, era um brasileiro. E aí eu fiz a entrevista em inglês, porque a diretriz da empresa é o seguinte: já que a vaga é para um outro país, esse cara teria talvez uma vantagem em falar em português comigo que um outro cara não teria se ele falasse inglês. Entendeu? Entendi. Então, tipo, você imagina se eu entrevistasse um italiano para aquela mesma vaga, e aí com ele eu falei inglês. Com esse cara que eu falei português, a gente sabe que por mais que você possa ser o pica da fluência, tem É diferença. a língua nativa, né? É a língua nativa. Então, aí a gente é orientado a entrevistar em inglês. Agora, quando a vaga é para o país, você está sendo entrevistado por alguém do país e você vai ter que falar português nas suas reuniões, aí você pode fazer entrevista em português, Pô, entendeu? legal. Então Mas aí eu, hoje eu a atendo clientes do setor público brasileiro. brasileira. E aí Maneiro. algumas coisinhas eu ajudo o pessoal da América Latina, mas eles têm um cara lá. Porque assim, né, a gente fala o portunhol, mas, cara, é que nem um gringo falando português, né? Daquelas engasgadas, às vezes ele não entende direito. Então, eles, Sim. eles geralmente me chamam mais quando é umas buchas, né? Que aí os caras de lá não estão dando muito conta, aí eu ajudo, assim. Pô, legal. E esse lance que você falou que você estava nos Estados Unidos, você foi pela empresa mesmo? Foi uma parada que você quis quis morar lá? Você tá no Brasil hoje, né? Hoje eu tô no Brasil, tô no Brasil. Você morou quanto tempo lá nos Estados Unidos, cara? Eu fiquei 1 ano e meio, basicamente. Fiquei do começo de 2018 até o meio de 2019. Cara, assim, eu sempre tive vontade, nunca escondi, até no Twitter, eu sei que você me acompanha lá, eu xingo pra caramba lá umas coisas. A situação do nosso país, para mim, tá terrível, né, cara? Enfim, tem um monte de coisa. E você passou uma temporada no Canadá também, né, cara? Foi quase 4 meses, foi pouquinho. É, você sente a diferença, né, cara? Você Sente. sente uma diferença grande. E aí eu tinha vontade e tal. E aí meu chefe, que aí eu até falei isso antes, eu tinha esquecido. Você tá baseado no país, que nem aqui, mas você pode responder para um cara de fora. Então, depois de 8 anos e pouco de empresa, essa é a primeira vez que eu respondo para um brasileiro, para alguém no Brasil. Eu sempre Aham. respondi para alguém de fora, assim. E aí, quando chegou em 2018, eu estava numa posição de líder técnico, vamos chamar assim, um Tá. Developer Advocate Lead, de tudo que era relacionado à Play Store, tudo que se relacionava com Google Play, principalmente a parte de billing, né, de vendas de aplicativos, de itens e tal. Aí, muito da nossa função de Developer Advocate, que às vezes o pessoal não vê, que só vê as palestras e tal, ela tem muito de você pegar as coisas que a comunidade, que os desenvolvedores estão pedindo e levar para dentro para fazer funcionalidades novas e pegar funcionalidades novas e levar para fora para colher feedback e tudo mais. Então, por exemplo, quando eu trabalhava nessa parte de Google Play, tinha um grande desejo de brasileiro, por exemplo, dos brasileiros, das empresas brasileiras, de você poder parcelar os pagamentos. Não ter assinatura recorrente, porque geralmente acontece, assinatura recorrente, a mensal é mais cara. Se você fizer anual, ela é mais barata, o cara dá um desconto, só que ele cobra de uma vez de você. É. E aí os caras queriam fazer o que? Uma assinatura anual, você parcela essa assinatura. Porque qual que é a diferença? Quando você faz a mensal, se você a qualquer momento você quiser, você para e você não paga mais. Sim. Só que se você fizer anual, se você parar ou não, azar o seu. Você vai continuar pagando e você vai continuar tendo acesso ao conteúdo. E os caras queriam fazer o esquemão brasileiro. Você parcela, se você não pagar, azar o seu, amigo. Se você não quer acessar, azar o seu.
E se você quer cancelar, você não vai cancelar, você vai ter que, só que você vai pagar parcelado. Você tem esse compromisso, né? Aham. E eu levei isso pros caras de lá. Então, assim, são coisas que têm essa função. E aí o meu chefe na época falou assim: Neto, eu acho que até para um desenvolvimento de carreira, para sua carreira, seria legal você vir trabalhar aqui no headquarter, né? Aqui, nesse caso, essa equipe ficava em Mountain View mesmo, ficava lá na sede. Que legal. Aí eu falei: o que, que você acha? Eu falei: cara, eu topo, preciso ver com a minha esposa. A gente já tinha 2 filhas nessa época, né? Hoje elas têm 7 e 10, elas tinham 4 e 7 anos na época, Você né? foi bem pé no chão, cara? Ou você falou assim: "Não, eu topo", e aí por dentro tava: "Caralho, tipo, ai, cuzão". Não, eu fui de boa, fui de boa, fui de boa. Eu estava mais preocupado com elas, na verdade, porque adaptação das crianças, tudo, escola, tudo isso é muito diferente. Sim, Também e com a minha esposa, né? Porque queira ou não, ela ia ter que pedir demissão do emprego dela, ela ia ter que, ela não, eu falava inglês quase do dia, ela não era uma coisa que estava no dia a dia dela, e ela tá. ia mudar muito, assim, né? A gente ia ficar longe da família, nós somos o casal que a gente adora receber o pessoal em casa, não tá podendo, né? Mas enfim, família vinha, tal. Então, isso eu sabia que ia ser difícil nisso. Também fui até realista nesse ponto. Falei assim, a gente vai sofrer. A gente vai ter um período aí. E aí eu falei com ela, falei, vamos, vamos. Aí a gente fez com planejamento. Quando eu aceitei a proposta do meu chefe, devia ser julho, mais ou menos. Junho, quer dizer. Aí o visto foi sair em agosto, que é o visto L1, no meu caso, que como eu estava muito tempo na empresa, você pode fazer o visto de transferência, né? Você não precisa tirar um visto aquele H1B que vai para sorteio, nada. Você faz um visto Sim. de transferência. Aí saiu em agosto, mas a gente só foi mudar para lá em janeiro de 2018. Então, assim, foi tudo muito bem planejado, que a gente queria vender nossas coisas, enfim, foi tudo assim. Aí, pô, chegamos lá, comecei a trabalhar. E assim, né, quando você é transferido, você é tipo demitido num dia aqui e no outro dia você começa lá. Então, tipo, eu peguei o avião aqui na sexta, no sábado, segunda-feira eu comecei a trabalhar. Tive que ir pra empresa, tava lá meu notebook, meu desktop e pau na Caraca. máquina, né, cara? Porque não tem. Ah, não, fico uma semana de boa aí. Não, ou, assim, eu até posso, só que eu fico, desconto uma semana do pagamento, né, cara? Sim. Enfim, e a gente ficou lá, aí eu trabalhei nesse time durante alguns meses, aí surgiu uma oportunidade, eu estava já um pouco de saco cheio de Android nessa época, surgiu uma oportunidade que eu achei, e foi realmente muito legal, que foi de ser também como se fosse um lead, né, um technical lead, no time do Google Assistant, de conteúdo para o Google Assistant, tudo, eu era o developer advocate mais sênior e tal, então a gente montou toda a estratégia, foi super legal, assim, quem também tinha contato com gente do produto. Eu cheguei a escrever feature request para o Assistant, teve feature minha que até entrou no Google Assistant, tá super, super legal, assim. E o contato, né, cara? Aí você tem contato com o pessoal pica lá, o pessoal lá de cima, assim, tinha uma mulher, a Cathy, que é uma designer super foda de voz, UX, voice UX design. Então, assim, cara, é muito massa, assim, Que legal. é um outro nível de trabalho mesmo com o pessoal foda, porque eles acabam indo pra lá, né? E essa E mudança que você falou que você teve não foi uma mudança de cargo igual você falou agora? não, foi uma mudança só de. Aí, nesse caso, é uma mudança só de área, uma mudança lateral, vamos falar assim. Tá, Tanto que aí, entendi. para essa, por exemplo, não precisa de entrevista, porque eu estou fazendo a mesma coisa, né? E aí Aí é você só. e o lance do Brasil e Estados Unidos também você pegou, tipo, um salário equivalente do que você tinha do cargo daqui. O cargo Isso, era o mesmo, o só cargo era o mesmo. Como que eles fazem? Eles falam assim: ó, beleza, quanto que ganha um developer advocate do seu nível aqui na região? Ganha tanto. Então a gente vai te pagar isso, aí eles vão pôr em cima o cálculo, tipo, quanto tempo de. Aí tem vários, digamos que tem alguns fatores, né, que vão aumentar esse valor aí, por exemplo, quanto tempo de casa, quanto tempo ele estava já nesse nível. Por exemplo, se eu tava. Que aí você tem as bandas salariais, né? O Neto estava já numa banda mais alta salarial, então vamos colocar ele num equivalente também, porque ele sabe que se você se te colocar num. O dinheiro não é o único motivador, é óbvio, mas ele é um grande desmotivador se bobear, né, cara? Então, é, assim, sim. então eles têm que colocar isso. E a gente brasileiro às vezes acha que tem.
não brasileiro, acho que quando qualquer um que vai para os Estados Unidos tem aquela impressão, ah, não, vou comprar o que eu quiser, vou comprar meu Tesla lá, né, cara? E não é bem assim, né, cara? O custo de vida na Califórnia, por exemplo, é um custo de vida alto. Nossa, muito alto, cara. Então você tem que. Muito vai em house, né? Em casa. Aluguel lá é comum você gastar metade do seu salário em aluguel. É uma Cara, coisa comum, né? Então tá eles louco. calculam, te deixam um salário competitivo, vamos falar assim. E Uhum. o Google tem algumas vantagens, né, cara, que empresas menores não têm, que são os refreshes, né, os refreshes de ação. Então se você for bem avaliado, você ganha ações do Google todo ano. Essas ações elas vão sendo pagas 25% a cada ano. Ou seja, Legal. eu sempre estou com 4 anos de ações para receber. Então, na hora que eu recebo uma proposta para sair do Google, Você tem que é, pensar em tem 4 que anos ser de muito ações. boa. Tipo, eu vou perder isso aqui. E é muito interessante, assim, né? Às vezes eu faço umas críticas, o pessoal às vezes até entende, o cara se acha, né? Tipo, vem um povo de LinkedIn fazer umas propostas, tipo, PJ, um projeto Android Senior PJ na Vila Olímpia. Enfia no cu, né? Você vai, tipo, pô, não tô falando que eu sou melhor que ninguém, mas, cara, você vai fazer um tipo de proposta que financeiramente não vai compensar. Pede para entender primeiro Sim, momento, né? Eu costumo falar que são as algemas douradas, né, cara? Porque a hora que você tem uma proposta, você fala assim, putz, mas se eu sair agora, eu vou perder, sei lá, 100 mil doletas que estão lá nas ações que eu vou perder. 100 mil doletas agora, nesse momento, vale quase R$ 500.000, né, cara, ao longo isso sem imaginar que o Google vai valorizar mais ainda, porque se ele valorizar mais ainda, esse valor ainda sobe o preço da ação, né? Então tem todo exato. um negócio, assim. Então, eles têm isso como uma forma até de retenção, né, cara? De retenção Total, de total. talento, assim. Eu tenho um colega que tá na Netflix e é a mesma coisa, cara. A Netflix é famoso por isso também, é. É, é logo A de Netflix entrada, tem um assim. negócio. A Netflix é um negócio muito louco que é a opção de você perceber todos os seus benefícios em salário, né, É, cara? tem umas paradas assim. Que você não quer, eu não quero convênio saúde, não quero porra nenhuma, quero só em dinheiro. E Aí Estados tem. Unidos tem uma parada muito louca também que, dependendo do que você põe em ação e tira de benefício e muda não sei o que, você reduz imposto, Sim, imposto não, nossa, imposto, né? Imposto de renda imposto de tal. renda, isso, Você é. tem várias manobras ali que você faz pra Cara, a ser gente melhor. reclama Tipo, que. incentiva, né? Tipo, o governo É incentiva isso. que você tenha ações de empresas e tal, né? É muito louco, a gente acha que declarar imposto do Brasil é ruim, cara. O Brasil está na frente de muitos países em termos de software, em termos de facilidade. Cara, o negócio nos Estados Unidos é arcaico, para não dizer o mínimo, assim, cara. E tem esses lances todos, assim, no final. Lá, se você quiser mesmo economizar uma grana, você tem que contratar um contador e tentar fazer essas jogadas aí, porque para você poder pagar menos, porque senão a mordida lá é doída, cara. É, É imagina. doída. Imagina. Caraca, velho. Pô, que legal. E aí, e por que você voltou, cara? Acabou voltando? A gente teve algumas coisas. Aí foi uma questão mais Mais pessoal, assim pessoal. mesmo. Teve questão de adaptação das minhas filhas, elas precisavam voltar para cá. Minha filha mais velha, também tinha uns problemas pessoais para resolver aqui no Brasil. E aí eu fiquei sozinho lá, fiquei só eu e elas para cá. E como que foi Aí pro isso, Google isso, cara? tranquilo, cara. Foi É assim, tranquilo? o que acontece? É isso que é muito louco, né, cara? É assim, falei com o meu gerente na época lá, né? Inclusive porque eu ia assumir uma posição de gerência, ele veio conversar comigo, eu ia ser de fato o gerente de outros developer advocates lá, e até era um ponto de decisão da carreira, né, que você vira gerente ou não vira, então que É. aí você passa a ter outras burocracias, cuidar de férias, cuidar de bem-estar, e o Google tem isso muito forte, né, não é só colocar escorregador, comida, né? Você tem que preocupar com bem-estar mental, com bem-estar físico, tá? É muito, muito pesado isso na empresa. E eu tava nessa fase, decido, não decido, e tava já um ano sozinho lá, cara. E aí me bateu uma bad, vamos falar assim. Falei, cara, eu não quero ficar mais longe delas. E aí apareceu uma vaga. Ah, você ficou lá longe delas, cara. Puta, é bad mesmo, Isso. hein? Aí apareceu uma vaga aqui no Brasil
para trabalhar com Android, fazer o que eu fazia antes. Só que antes eu fazia para a comunidade, né? Eu era o que a gente chama de Outreach Developer Advocate, né? Então você é focado na comunidade. Tá. Apareceu uma vaga de Partner Developer Advocate. Então eu trabalharia com alguns parceiros, porque diferentemente de cloud, os parceiros de Android, eles não pagam nada, eles não compram nada do Google. Eu tô querendo, por exemplo, clientes que eu tinha lá, meus parceiros era Globo, Magazine Luiza, Via Varejo, que é do Carrefour, desculpa, do Casas Bahia, tá, não sei o quê. Uhum. Por exemplo, né, Mercado Livre, Decolar.com, tal. Então esses caras eles não estão necessariamente comprando nada do Google. Talvez eles até comprem anúncio, mas comigo não tinha uma relação comercial. Tá. Então por isso que a gente falava parceiro. Então era fazer a mesma coisa, então ajudar os caras a implementarem boas práticas, revisar o aplicativo dos caras. Às vezes, por exemplo, o Google vai lançar uma feature nova no Android e a gente tem que testar isso antes de lançar. E a gente seleciona alguns parceiros e aqueles parceiros testam essas funcionalidades antes. Uhum. Né? E aí a gente, como developer advocate, tem que ajudar, coletar métricas, tudo mais. Quando eu vi essa vaga, eu falei, cara, é a chance de eu voltar numa coisa que eu manjo, entendeu? Numa coisa que eu gosto de fazer, de certa forma. No Android eu estava muito tempo com o Android, mas ok, não é que eu enchi o saco de pegar raiva, não, eu queria só avaliar, testar outro produto. E aí eu falei com a gerente, com a diretora dessa área, inclusive ela é da América Latina, ela estava super empolgada de criar essa vaga aqui no Brasil. Aham. Inclusive a preocupação dela era de pôr alguém que ia estar sozinho, que não conhecesse do mercado ou que estivesse entrando no Google para aquela vaga. Quando eu me candidatei na internet, eu falei, pô, perfeito, você já conhece a comunidade, você já conhece o pessoal, você é do coisa. Eu falei, então, beleza. Então eu vou, me candidatei e aí eles pagam tudo, véio. É uma transferência. Então, como eu candidatei isso que é muito louco, assim, a vaga existe, a vaga, tem um site interno nosso que você consegue ver todas as vagas que estão disponíveis. Você vai lá e se candidata à vaga, entendeu? O Entendi. seu gerente não fica nem sabendo porque é privacidade. A gente só vai ficar sabendo na hora que você tiver a oferta. Então você faz todo o processo seletivo. E tem inclusive vem uma oferta nova para você. E aí você aceita ou não essa oferta. Quando vem a oferta, como ela sabe que eu estou lá. Então tudo isso é calculado na vaga. A hora que vai dar a oferta, já vem inclusive falando, ó, oh, sua mudança para o Brasil é assim, tal. Então, o que pode acontecer assim, por exemplo, quando eu fui para essa vaga. Assim, pô, você estava lá, mudou de time para vir para o Brasil, ficou mais um ano e mudou de time de novo, né? Por que você está fazendo isso? Né? Isso pode pegar mal? Depende de quem está te contratando e depende do motivo de você ter feito isso. Sim. Assim como qualquer entrevista, né, cara? Se você está lá no seu LinkedIn, que você muda de emprego cada ano, com certeza vão te perguntar. Pode ter Sim. certeza. Com RH, alguém vai te perguntar. Então é a mesma coisa interna. E aí, aí tem umas regrinhas, né? Para você mudar de uma vaga para outra, você tem que pelo menos estar um ano na mesma vaga. Então tem umas regrinhas assim. Mas no Entendi. geral, não é visto com maus olhos, desde que tudo seja ali com um objetivo, com uma justificativa e tal, assim. Pô, mas que bom que deu certo, cara. Importante estar feliz, né, cara? Ah, não, isso Apesar não dos adianta nada, pesares aí do cara. país que você falou, mas importante estar feliz, perto da família, né, o que importa, Ah, cara, a né. gente acaba vivendo numa bolha, né? Cara, você acaba vivendo numa bolha, não tem jeito, porque você pega e aí você se fecha com a sua família, com seus amigos, né? Você fecha ali naquela, talvez aquela bolha de aquela câmara de ecos ali, até a gente até às vezes acaba se alienando, né, cara, do mundo, sei lá, do mundo externo para não receber tanta notícia ruim, né, cara? É, E porque você não quer ver aquelas notícias. Então, eu acho que é isso, assim. Eu acho que tem muito de. É meio egoísta, às vezes, até pode ser, mas tem vezes que você não fizer isso, também você não mantém sua sanidade, né, cara? E isso a gente tem visto muito na nossa área que tem uma galera pirando, às vezes, né, cara? total, Não só na nossa área, mas aqui a gente, pelo menos aqui eu vejo mais por a gente estar mais cercado dessas pessoas, né, cara? total. Pô, legal, cara, gostei bastante. Muito legal essa sua participação e, pô, essa sua mudança, como que funciona a empresa, essa sua virada
de área para um que é a mesma área, mas não é, né? Putz, É. mó legal isso. Mó legal entender essa parada. E, pô, vamos puxar um pouco de um assunto mais pessoal, cara. Que Aham. você. Pô, que você tem de hobby, cara? Que você curte? Você deu um spoiler aí, falou de. Você tem umas paradas com cerveja. Que parada que é essa aí? É, cara, é muito massa, assim, de hobby no geral, assim, eu voltei depois de um bom tempo a pedalar, eu curto fazer um mountain bikezinho de Maneiro. leve, não sou nenhum avancini, nenhum medalhista olímpico, né, mas pega a bike aí de final de semana, vou ouvindo uns podcasts, eu vou ouvindo uns livrinhos lá, uns audiolivros, mas a cerveja virou um hobby desde 2015, assim, cara, não só beber, né, mas, pô, Craftar. eu comecei aquele negócio, né, cara, começa a tomar, que é drogas mais fortes, né, cara, aí comecei a tomar umas diferente, Mas umas você virou artesanais. chatão, cara? Você virou chatão? Cara, uma época mais, hoje menos. Eu falo que eu sou inclusive chato com diploma, cara, eu fiz curso de sommelier de cerveja, cara, porque eu queria aprender melhor sobre a cerveja. Agora, tem assim, o chatão, vamos lá, dependendo do nível de chatão, eu sou assim, cara, tipo, tem umas cervejas que eu não consigo mais tomar, assim, eu não consigo tomar Tipo uma. assim, você cola num restaurante hoje com a sua família, aí sei lá, eu não manjo de cerveja, tá? Mas, Tá. sei lá, tem só Heineken, aí você fala, ah, não, Heineken não. Então, a Heineken é uma das comerciais que eu gosto, mas, tipo assim, se tiver só Brahma, Skol, é, sei lá, Skin, essas porra, eu não. Eu Não, mas prefiro um aí tudo suquinho de bem, aí tudo laranja. bem. Não, aí Aí eu tudo prefiro um bem. suco de laranja. Mas não sou que nem aqueles cara que vai para um lugar e aí tá todo mundo tomando, fica, você tem que tomar essa aqui, porque essa aqui é não sei o que lá. Mas eu curto. Se aí se quem quiser conversar do assunto, Aí já era, legal. aí já era. Então, por exemplo, que nem tem alguns lugares que a gente vai, e aí tem, sei lá, tem essa cerveja aqui que é uma Porter, que é uma cerveja escura. Puta, isso aqui é legal comer com tal tipo de carne. Então, assim, às vezes eu gosto desse assunto. E aí eu comecei a ver, de frequentar, de ver os vídeos, tal, não sei o quê. Eu falei, cara, e fazer essa bagaça aí, né? Programador tem. Cara, eu falo que programar, fazer cerveja, cozinhar e programar são coisas muito parecidas. Pode crer, Todas elas são muito parecidas, pode né? crer. Você tem ali um framework, você tem ali uma base, você tem instruções, e o resultado pode ser o mais diverso possível, né, cara? É, 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 e é legal que você fez essa comparação, porque a gente tem áreas, né, da programação que você pode comparar com culinária, que tem um viés, tem uma parada mais, eh, uma característica mais de criatividade, então sua criatividade é, ressalta mais, e tem, sei lá, a parada de doce, que falam que doce, se você jogar 5 gramas a mais no negócio, dá errado, sabe? Que é uma parada tem muito umas mais paradas assim, exata, assim. que você tem que fazer um padrão, seguir aquele design pattern, né? É, Né? O exato. design pattern de não sei o que lá. Cara, e é muito louco, porque eu comecei a ver isso, aí comecei a ver vídeo no YouTube, cara, de pessoal fazendo cerveja. Aham. Falei, rapaz, eu faço essa bagaça aí ainda. E coisa de computeiro, né? A gente fala assim, brinca, né? Que o pessoal da computação é perigoso querer ler um livro de medicina e sair fazendo transplante cardíaco, né, cara? Os caras acham que vai poder fazer, né? Aí eu falei, cara, porque eu comecei a ver justamente essa parte da criatividade. Que eu via essas cervejarias artesanais, e eu tenho um primo que é cervejeiro de cervejaria grande e tal, e os caras, cara, não, pô, o cara misturou por exemplo, o Wheat Beer, que é uma cerveja de trigo branca, né? Que meio trigo, meio a pilsen, que os caras colocam raspa de limão e o cara vai lá e faz com capim cidreira, que não sei o que, colocou pimenta rosa. Que você fala, puta, o cara fez uma IPA, que é aquela mais amarga, o cara colocou tangerina. Puta, são umas coisas que o pessoal vai inventando. Eu falo assim, cara, interessante esse negócio aí de criar, cara. E aí eu fui, em 2015, foi quando eu fiz a primeira vez, comprei as panelas, tudo, e aí Tem que ter um fiz. espação, cara? Não, você consegue fazer, cara. As minhas primeiras, inclusive teve uma que eu fiz que foi para um concurso, ficou entre as 8 melhores IPAs do Brasil em 2015. Olha aí, que isso. Cara, eu O cara fiz. vai do nível, né, eu tô fazendo aqui para o concurso. Eu curto, eu sou competidor, cara. Eu gosto de concurso, velho. Eu gosto de joguinho que tem PVP, manja, essas paradas assim. Pode crer. Aí
Você precisa, cara, primeira vez que eu fiz é no fogão de casa, fogão convencional, morava num apartamento, até uma panelona, você compra como se fosse tanto que tem um termo, né, que é o brew in a bag, né, que é, você faz a cerveja como se fosse um sacão de chá, sabe, que é um saco de voal, você coloca o grão lá dentro, coloca a água, aí você cozinha, porque a cerveja ela é isso, né, você pega o grão você pega o malte, né, de cevada, ou de trigo, você pode pôr outras coisas, você cozinha como se fosse uma sopa, aquilo vai soltar o açúcar, né, aquele amido que está ali, ele vira glicose. Então, quando ele acabou de todo aquele amido virou glicose, você tem que tirar esse grão. Então, você pega esse saco, assim, você levanta esse saco com os grãos. No caso, eu estava usando esse método de fazer no saco, né? Tem gente que aí você pode. Hoje em dia eu uso 2 panelas, então eu uso uma para fazer isso, aí eu transfiro isso para uma outra onde vai ser a fervura. Entendi. Aí você tira esses grãos, reserva e guarda, joga fora. Tem gente, inclusive, que guarda, faz pão, faz bolinho e tal. Aí você pega esse negócio e ferve isso, porque na fervura você vai esterilizar aquela mistura, então matar bactérias, alguma coisa que tem ali. E é onde você coloca o lúpulo e os adjuntos. Porque o lúpulo ele só vai dar o amargor, que a gente chama de isomerizar, quando você está fervendo a cerveja. Ele só dá o amargor acima de 80 e poucos graus Celsius. Então não adianta eu fazer aquilo lá, aquela sopa, e gelar e colocar lá, e não vai ficar amargo, né? Uhum. E aí você faz isso, aí você ferve, geralmente você ferve de 1 hora e meia, depende aí o estilo, depende um monte de coisa. Aí acabou de ferver, você tipo, tira dessa panela, bota no fermentador. Então, assim, aí nesse caso é uma panela só. Era uma panela esses caldeirãozão, sabe? Sei lá, nesse caso acho que era um caldeirão de 20 litros. De 15 litros, que eu tava fazendo 10 litros de cerveja, então você tem que ter um espaço a mais, porque o grão ele absorve a água, tá, enfim. Aí eu fiz isso, aí você põe o fermentador, era um balde desses baldes atóxicos branco, sabe, que vende essas embalagens que vende azeitona para restaurante, que tem aqueles baldão de 20 litros. Sei. É um balde daquele com uma torneirinha embaixo, que você mete uma torneirinha ali. Depois eu fui melhorando, fui comprando coisas mais elaboradas. Aí você bota ali, você tem que baixar para uma certa temperatura, porque a levedura, né, o fermento, ele tem uma temperatura específica. Então, quando você pega uma cerveja que é ale, né, as ales, né, as cervejas ales, elas são alta fermentação. Então, elas fermentam numa temperatura mais alta ali. Ela fermenta por volta dos 17, dos 18, 19, 20 graus. Tá. As lagers, que é tipo Heineken, que são as Pilsen, essas coisas, elas fermentam mais baixo. Elas vão fermentar por volta dos 15, 14 graus. E aí você joga essa levedura, é um saquinho, você hidrata ela, joga a levedura lá, fecha aquilo, porque não pode entrar ar, senão contamina tudo, fecha aquele negócio, põe numa geladeira para controlar a temperatura. E aí foi onde, inclusive, eu comecei a pensar na programação com isso, que eu coloquei lá. Você tem que comprar um termostato externo que você liga a geladeira nele e ele na tomada. E aí você programa a temperatura, eu quero manter essa aqui em 19 graus. E conforme vai dando a temperatura, ele liga e desliga a geladeira. Só que você tem que ir lá manualmente, mexer. Eu falei, cara, dá para fazer alguma coisa aí. Dá pra fazer um negocinho aqui. Dá pra fazer uma brincadeira, dá pra usar aí Imagino que deve ter umas geladeiras mais pica também que faz sozinho. Não, hoje em dia você compra, ainda mais nos Estados Unidos, você compra umas que já tem o próprio controle dela, tal. Você compra um fermentador. Hoje eu tenho um fermentador que ele é refrigerado e ele tem controle de temperatura, entendeu? E você Só controla assim, pelo app Android? Ainda não, mas vai. Mas tem uns que sim, tem uns que você monitora por quadro de painel, tal, passa glicol, é outro nível, assim, outro nível. Mas eu continuo fazendo lotes pequenos, eu faço lotes de 20 a 30 litros. Assim, Consumo próprio. Consumo próprio. E quando podia, os amigos, aí mandavam uma pros amigos e tal, mas hoje em dia não tá dando mais. Mas aí aí eu comecei nerd, né, velho? Nerd. Aí começa a aumentar o tamanho da panela. Pode aí crer. Começa Aí quando eu mudei para uma casa, aí já começa a usar 2 panelas. Aí eu falei, e se ao invés de usar o fogo, eu usar uma resistência e controlar isso através de um sistema, né? E aí começa as brincadeiras. Remotamente, de outro Remotamente, lugar. eu posso estar lá, né?
sentado lá em cima, vendo Game of Thrones, vendo alguma coisa, enfim. E aí, então, meu hobby é muito desse, assim, eu gosto muito de fazer essas cervejas, né? E aí eu tô num projeto aqui, inclusive tem umas caixas aqui do meu lado que eu chamo de a Homebrew Box, né? Que é essa caixa de automação, é uma evolução do que eu comecei a fazer lá em 2017, assim. Mas é legal, cara, porque eu me divirto, eu programo, aí eu aprendo coisa nova, aí eu aprendi Python fazendo isso. Que legal, cara. Que É, legal. é bem interessante, assim, com as coisas que eu precisava usar, Redis, que eu nunca tinha usado, né? Porque eu falei, no mobile você fica meio limitado em algumas coisas, né? Quem tá no front-end acaba ficando mais focado no front-end, quem tá em DevOps fica focado mais naquilo, né? E eu acabei falando, eu preciso dar uma expandida nesse horizonte, assim, cara. É bem interessante. Pô, que legal. E você faz mais algumas coisas? Você curte essa parada eh, de internet das coisas? Você faz mais, tipo, já fez mais automação na sua casa aí, de, sei lá, Curto, ligar a cara. Inclusive, luz, bater na não, palma? tem, essas coisinhas. Não, Você tem cara, o, como que é o nome lá do Googlezinho? Google Assistant? Assistam, tem vários modelos, inclusive, cara. Não, cara, eu gosto pra caramba, porque eu acho que ele tá meio ligado com o mobile, de certa forma, né? Eu gosto de dispositivos limitados, eu acho legal. Eu lembro, eu tava esses dias, eu encontrei um dos slides o slide título da minha primeira palestra em comunidade, que foi num Just Java em 2007. Era sobre Java ME, né, Micro Edition. E eu coloquei assim, é, Java ME e tal, porque programar, naquela época, tá? Estamos falando de 2006, né? Porque Aham. programar com 4 GB de RAM é fácil, né? Porque antigamente os aplicativos você tinha uma memória super limitada, né, cara? Então acabou que foi meio que natural, cara. Eu começava a ver as plaquinhas, eu tenho um monte de placa, cara, que eu tenho de plaquinha de ESP32, Arduino, Raspberry, sai uma Rasp 9 eu compro. Uma vez eu fiz um timer de Pomodoro para mim mesmo, assim, visual. Eu comprei aqueles LEDs circulares, e aí tinha um botão, conforme você apertava, os LEDs iam apagando conforme o timer do Pomodoro. Que legal. Fiz uma vez um relógio de xadrez com a minha filha, ela tava aprendendo a jogar xadrez, eu fiz um relógio de xadrez. Quando eu estava nos Estados Unidos, eles têm lá o St. Patrick Day, né? Que é mais comemorado até pelas crianças, né? Não só pelos bebum, que nem aqui no Brasil. E aí eles têm que fazer uma armadilha para pegar o Leprechaun e tal. E aí eles tinham que fazer uma máquina. Lembra daqueles Incredible Machines? Não sei se você jogou esse jogo lá dos PC bem velho. The Incredible Cara, Machine. Isso entrega a talvez. idade. Isso entrega a idade. Então fica a dica aí, quem Talvez. tá ouvindo, É procura tipo aí. um bagulho que você ia montando uns bloquinhos assim, pra ele fazer uns Isso, uma bola de caminhos. boliche, que não sei o que. Joguei, Tá. cara, joguei. Isso. Muito Era bom. para fazer uma máquina nesse estilo, que era para prender o Leprechaun. Aí minha filha virou e falou assim: papai, a gente não pode usar aquelas plaquinhas sua para fazer uma armadilha? Puta, que orgulho, né, cara? Aí a gente fez uma plaquinha, fez uma armadilha com uma caixa de sapato que tinha um servo que baixava a tampa da caixa quando tinha alguma coisa no sensor, assim, sabe? Aí eu fui Que da hora. levar, aí eu fui, os alunos da escolinha dela quiseram saber tudo, e ela mostrou, apresentou. Então eu gosto, cara, eu gosto bastante, assim, e eu acho que para programador, para nós, quem gosta de desenvolver mesmo, é uma ótima maneira de você exercitar várias coisinhas, assim, vários pensamentos, sair da mesmice, sabe? A gente vira muito programador de framework, né, cara? É. A gente está usando no mobile, você vai usar o Jetpack, aí no web você vai usar o React, você vai usar o Angular, você fica meio que, você vira um programador de framework, né, cara? De E, ferramenta, e, né? Você só e sabe esses usar a negócios não tem ferramenta. framework, velho. Esses negócios não tem framework. É assim, cara. Você tem que, às vezes, pegar. Como que eu faço a comunicação de um sensor? Cara, tem que ler byte que tá chegando no fio. E tem que fazer shift. Claro que tem uns códigos prontos, tem bibliotecas prontas, mas não é Sim. a mesma coisa, né? Então eu gosto porque eu acho que, além de tudo, além de ser divertido, de aí eu integro com a minha casa. Então, por exemplo, dou um comando, já apaga uma luz, ou instalei uma campainha que eu consigo ver. Tipo, tem uma luz na porta que eu vou acionar quando estiver em reunião para ela ficar vermelha. Enfim, então tem Que da umas hora. coisas
umas coisas assim que é divertido, cara. Eu gosto bastante, assim. Pô, que legal, cara. E pra gente ir pra um outro assunto agora, que pra gente finalizar, e o lance de criação de conteúdo, cara? Você, pô, sempre foi um cara bem ativo, blog, canal no YouTube, podcast. E eu não sei se foi um tweet seu que eu vi que você tinha dado Isso. uma Que foi leve o que deu, brochada ó, aí. inclusive, o convite, meio que autoconvite aqui pra participar aqui com você, né, cara? Cara, é muito louco isso, né? Eu sempre gostei. Eu sempre gostei de participar, de compartilhar. Eu tenho blog desde o Blogger, quando o Google nem era do Google, tal, né? É, Daí que eu falei, 2007 eu já dava palestra, parece que faz pouco tempo, mas já tô indo, são 7 anos, 8 anos já de comunidade e tal. Sei que tem gente que tá muito mais tempo nisso, mas assim, é uma coisa que eu fiz por gostar. Da Inclusive, tinha hora. muita gente que perguntava assim: você fez para entrar no Google? E até gente que estava nos grupos falava assim: Neto, eu fiz isso, será que eu vou entrar no Google? Eu falei, cara, se você ajuda a comunidade pensando no retorno que você vai ter, tomara que você não tenha. Porque o retorno, ele vem naturalmente, cara. Ele vai vir. E outra, a galera percebe quando você está fazendo para ter benefício próprio. Aham. É errado ganhar dinheiro com comunidade, com curso, com conteúdo de jeito nenhum. De jeito nenhum. Todo mundo tem que pagar as contas. Se o seu conteúdo te gera uma graninha extra, seja de ads no YouTube, seja de uma empresa que te fez uma ação com você para você anunciar no seu podcast, no seu canal, cara, perfeito. Eu acho que isso vale a pena. Só que eu acho que isso tem que ser. A galera percebe quando o cara está criando conteúdo por criar, né? Uhum. Eu acho que, inclusive, eu não vou citar nomes, mas inclusive no front-end tem um cara famosinho que parece que era cantor sertanejo até, né? Que o pessoal começou a fazer videozinho lá no Canadá. E a galera, muita gente hoje critica justamente porque parece que o cara só cria conteúdo por criar para ter view no canal, faz thumbnail com clickbait, entendeu? Então, por exemplo, eu nunca fui de fazer clickbait, nunca gostei disso. E eu acho que Pode isso crer. foi me cansando um pouco, assim, sabe, cara? Porque eu fui me Pô, sentindo. não entra nas plataformas hoje, então, porque é só isso hoje, cara. Nossa. Então, aí que é o ponto. Eu comecei a ver, cara, que aquilo estava me fazendo mal, entendeu? Porque eu ficava me cobrando para fazer as coisas. Então, por exemplo, eu começava a acordar 6 da manhã para poder gravar e editar vídeo, podcast. Aí eu ficava mal quando eu não conseguia publicar na data certa. Aí você perdia view, né? Aí aquele vídeo seu não chega muito. Aí você faz um puto de uma produção, você acha que vai ficar legal, aí você vai ver, tem gente te xingando, falando que você sabe. Aí isso foi É essa, foda. essa autocobrança. Não tô falando que alguém foi cuzão comigo, ou que eu queria ser um youtuber com 10 mil inscritos, né? O ponto é, eu comecei a ver que para ter alguma relevância e para as pessoas consumirem aquele conteúdo, de duas uma, ou ele tem que ser altamente relevante, altamente, tipo assim, e aí ele acaba sendo muito nichado. Então, por Aham. exemplo, os meus vídeos específicos sobre Android, tudo, eu não ligo deles terem baixíssimo view, mas eu sei que quem assistiu aquele vídeo precisava e aquilo ajudou aquela pessoa. E aí eu comecei a perceber que para as plataformas entregarem os conteúdos, você tinha que apelar para títulos, para aquele negócio de ser escravo do algoritmo, né, cara? Aham. De Exato. E eu falei, cara, eu não quero isso para mim, bicho, não quero, entendeu? E aí aquelas cobranças de, faz um vídeo sobre isso, faz um vídeo sobre aquilo, e eu comecei a perceber, cara, que eu tava fazendo as coisas muito mais simplesmente por fazer. E aí tava me dando no saco, literalmente. Esse Uhum. pessoal que faz vídeo por fazer, vídeo de má qualidade, inclusive com informações erradas, às vezes, com coisas erradas, mas que o cara pagava para promover o vídeo, o cara. é, não sei, cara, eu comecei a ficar meio noiado com isso, assim, entendeu? É difícil, cara. É difícil porque por mais que você
as pessoas podem falar assim, pô, mas aí era só você fazer e deixar lá e, pô, faz o que você acha legal. Tipo assim, o lance da frequência que você falou. Uhum. Ah, puta, eu me achava ruim porque eu perdi a frequência e tal, daí o alcance diminui e tal. Daí a pessoa pode falar, pô, posta quando você quiser, faz do seu jeito e tal. Mas, cara, pô, a gente faz a gente Para tem outras pessoas, objetivos, a gente isso, tem certos isso, é. goals, assim, sabe, pra alcançar. Então, é muito foda você só fazer por fazer também, né? Tipo, que nem eu tô fazendo esse podcast, pô, eu tenho certos objetivos, assim. E querendo ou não, você, obviamente, você tem que ter uma essência, você tem que ter, né, Uhum. uma parada que você acredita e faz. Mas, cara, isso é em tudo na vida, na sua empresa, no seu relacionamento, tudo. Você tem que aprender a jogar um pouco do jogo também, né? Tipo, Isso, exatamente. Não, e aí cara, acho que essa é autocobrança é saudável. foda. Não, eu acho que é saudável. O problema é, e aí eu falo, talvez o problema, inclusive, eu juntando com o meu tempo escasso, né? Mudei de emprego, digamos assim, né? Mudei de Total. área, a pandemia, com criança em casa, com tudo isso, assim. Então, por isso que eu falei, alguma hora acho que eu vou voltar. Eu tô tendo vontade de novo de fazer alguns conteúdos, Legal. né, e, e talvez eu vou me planejar melhor, ao invés de acordar às 6 da manhã para ficar editando, não, então eu vou de repente fazer uma coisa, a gente até uma coisa foi, você fez comentário também lá no Twitter, né? Faz por temporada, pega um assunto, grava, sei lá, uns 4, 5 episódios daquele lá, edita e solta como se fosse uma temporada. Aí você faz uma pausa, né? Tem pessoal que faz muito isso. Exato. É, e assim, cara, eu sou velho, né, cara? Eu gosto muito de blog post, eu gosto de coisa escrita, assim, cara. Tanto que quando eu vou no Google digito alguma coisa, quer morrer é o cara gastar 15 minutos no tutorial para escrever um negócio que em 3 parágrafos ele explicava como fazer, né, cara? Mas hoje em dia é muito vídeo, né, cara? Então, assim, É. inclusive podcast, onde eu só fazia podcast, mas eu passei a fazer o vídeo. Aí eu fiz um modelo de vídeo que o pessoal gostou, que eram vídeos mais curtos, bem técnicos. Só que dá um trampo, velho, você editar screencast, cara, porque aí você tem que fazer tal, aí se aproxima. E aí entra o seguinte: eu gosto de fazer negócio bem feito, entendeu? Aí eu gosto de fazer o negócio que a gente tava conversando antes de começar, né? Eu gosto que o áudio fica legal, então, pô, minha preocupação com o setup, você tá vendo que atrás tem um teleprompter, pô, eu Aham. botei uma graninha no negócio, tem uma luz aqui. Cara, então assim, aí você falou, você tem um negócio, não é que eu espero ser o Felipe Neto, né? Tem que eu tenho neto, mas você quer ser o Felipe Neto. Mas, cara, pô, eu quero pelo menos que meu conteúdo chegue. Aí eu nem falo em chegar em números. Eu acho que eu nunca pus número na minha cabeça. Assim, eu quero ter 5 mil views num vídeo. Mas Mas tem eu uma certa quero relevância, né, cara? relevância. É o que eu, pessoalmente, você falou de goals, né? De objetivos, os meus eram relevância. Uhum. Entendeu? Então, e aí você fala assim, cara, mas esse conteúdo é relevante, cara. Que nem uma vez que saiu uns assuntos sobre o celular é espião, e eu gravei um episódio do Fala Neto, lá que é o podcast, sobre o celular espião. Cara, eu acho que era um assunto super relevante, inclusive para quem não é de mobile, para quem é sobre. Inclusive, uma época eu quis criar um podcast que seria de TI para não técnicos, assim, sabe? De TI para não nerd, sei lá. Aham. Que é explicar essas coisas. Cara, criptografia do WhatsApp, que porra é essa? O que isso garante? Né? Como Legal. que. Sabe, explicar por que não adianta o governo brasileiro mandar o cara quebrar o sigilo do WhatsApp de um traficante que não vai conseguir, que nem o WhatsApp tem. Mas como assim, Neto? Como que. Eu tinha essa ideia de fazer isso, porque é justamente isso. O meu foco muito é em relevância. Né? Eu vejo pessoas discutindo engajamento, número conforme o pessoal vê o vídeo, né? Tempo de watch time e tal. Uhum. Para mim, o que eu mais gosto é o seguinte: quanto que aquilo é relevante? Quanto que aquilo resolveu ou tirou uma dúvida da cabeça das pessoas? Que vem cá, um canal que eu adoro, que eu acho que são assuntos relevantes e que não é necessariamente alguma coisa numa profundidade extrema, alguma coisa, é um tal chamado Aviões e Música. Muita gente deve conhecer esse canal do Lito Uhum. Souza. Cara, é animal. O cara pega um vídeo vai explicar como funciona um motor. Cara, para não leigo.
né? É para não um especialista em aviação. Talvez um piloto não vá assistir aquilo nunca, mas eu vou assistir. Então Legal. eu penso muito em conteúdo de relevância, sabe? Por isso eu acho legal o Pokémon fazendo live, eu acho legal uma galera fazendo umas lives aí que sai um pouco do foco só de código, código, código e traz umas outras coisas. E o código, código, código tem um monte de coisa. Você vai no Google, você vai no YouTube, você vai nas comunidades, aí tem uma galera, Telegram tem uma galera que tem grupo lá e se ajuda, entendeu? Eu acho que é isso, assim, eu tenho muito esse foco de relevância. Se o meu conteúdo foi relevante para alguém e eu me diverti fazendo aquilo, eu tô feliz. Da hora. Começou a acontecer comigo que o que eu produzia até era relevante, eu tinha um feedback bom nos comentários, que o pessoal tava lá, mas aquilo começou a virar um martírio para mim, porque eu Saquei. começava a ter que procurar assunto que fosse relevante, que fosse entregar, e eu deixava de gravar alguma coisa porque eu achava que aquilo, apesar de eu achar relevante, o algoritmo não ia entregar, entendeu? E aí, você falou, o meu objetivo é ser relevante, mas eu não consigo ser relevante se aquilo que eu acho que é relevante não chega para as pessoas. É, É meio que o ovo e a galinha, né, cara? Enfim, então é. me desanimou. E aí eu vi umas paradas, povo fazendo vídeo para vender uns cursos, nada a ver. Aí uns caras que fazia curso. A gente podia fazer um episódio sobre cursos, cara. Não sei se você já fez alguma coisa sobre isso, mais Não. polêmico assim, mas de comentar de cursos, porque tem uma galera que vende uns cursos muito nada a ver, assim, né, cara? Vai ser desenvolvedor mobile e vai ganhar R$ 12.000 no mês. Tipo, Ah, é, cara. cara. Não. É, o que mais tá aparecendo isso é agora. Agora o que mais tá acontecendo é isso, cara, de esses cursos, bootcamp ou aí É, tem os métodos de venda, né, que eu não tô desmerecendo os métodos de venda, eu acho que, pô, eles existem aí há muitos anos, não é de agora, é que agora sim, na sim. internet a gente tá vendo um negócio mais frequente, mas de método, tipo, semana tal, não sei o quê, a estreia tal, daí em em ganhe X mil reais em X dias, aí fala o Não, mercado, é. sai umas notícias às vezes, né, tipo, o Ah, eu mercado. acho legal, o cara que faz uns. Por exemplo, inclusive, eu tinha feito um curso, isso foi uma coisa que eu desisti, porque eu devolvi a grana pra galera, inclusive, porque é o seguinte, eu queria fazer um negócio diferente. Não queria fazer videoaula. Pô, videoaula, o Telecurso 2000 já inventou isso há muitos anos atrás, entendeu? Aham. É que a galera faz o quê? Faz as semanas de não sei o que lá. E eu, cara, e olha só que louco. Quando começou a pandemia, um monte de gente em casa mandava, pô, perdi meu emprego pensando em mudar de área, tal, e o mobile é uma coisa que é fácil de desenvolver. E é mesmo, o mobile não é difícil de você fazer um ramp up, de você desenvolver ali. Falei, cara, eu vou fazer uma semana do intensivão Android. Cara, era material que eu já tinha e eu ia ensinar você em uma semana, ensinei os fundamentos do Android. O que é a plataforma, como que você instala, como que você cria um aplicativinho, o que é um botão, quais são os listeners, essas coisinhas mais simples. Aham. Aí vários amigos, e inclusive um que vive desses treinamentos há muito tempo, falou, Neto, por que você não oferece um curso no final? E várias pessoas me perguntam, Neto, quando você vai lançar um curso por causa do podcast? Quando você vai lançar um curso tal, que estava muito na moda. Eu Uhum. resolvi. Só que aí, cara, eu tinha planejado um curso que ele tinha aulas gravadas, mas ele tinha a cada X tempo aula presencial, material escrito, quase um livro escrito, exercícios, correção de exercício e tal. Eu falei, cara, esse é um curso que eu compraria. Tá? Eu Maneiro. vou oferecer uma coisa que eu compraria. O ponto foi que eu não consegui, eu subestimei a pandemia, eu achei que ia ser mais curta, achei que ia ser, como se diz, Ia passar rápido, né? Ia né, e eu voltar. ia ter tempo pra fazer as coisas, e não Entendi. tive. Porque é nisso, eu acho que a gente tem que oferecer coisas que você compraria, entendeu? Agora tem cara que você falou, o cara faz, o método dele é te ensinar a criar um método, né? Tem Ou também. então com umas promessas absurdas, né? Tipo, aprenda React e ganhe 50 mil Olha, ganhei 50 mil com React em 6 meses, né? Umas coisas Sim, assim. sim. Mas Total. isso que no geral, foi isso que me cansou um pouco desse mundo de conteúdo, que estava tudo ou muito vinculado com clickbait, número de view, ou muito vinculado com vender curso, cara. E aí eu falei, cara,
deixa eu dar uma desafogada disso e mais pra frente eu volto. Boa, cara. Pô, e volta aí, se você tiver vontade, que não afete, né, essa sua parada, volta, cara, que, pô, deve ter bastante gente que gosta, gostava do que você tava fazendo por aí. Vai ser bem bacana, Valeu, cara. cara. Quanto mais, eu falo, quanto mais conteúdo, quanto mais pessoas fazendo coisa, melhor. Acho que fomenta mais nossa área e fica bacana. Valeu, cara. Obrigadão. E, cara, acho que é isso aí, pô. Brigadão de novo por trocar uma ideia comigo. Foi bem legal aqui conhecer toda parte, né, da sua história no Google, não toda, mas parte da sua Aham. história na empresa, um pouco dos seus hobbies, um pouco dessa parte de criação de conteúdo. Foi bem legal. Queria te agradecer de novo e deixa esse espaço final aqui, cara. Se quiser falar alguma coisa, quiser falar de alguma rede social sua, qualquer coisa, o espaço é seu, cara. Fica à vontade. Valeu, cara. Montanha, brigadão pelo convite, cara. Eu achei legal que você foi super. Não, não para não. Vamos participar lá do Fecha Tag e tal. Pô, fiquei feliz com o convite. Já acompanhava os episódios. Eu gosto de prestigiar, de assistir, de ouvir os episódios da galera que a gente tem contato. Então, eu ouço de vocês. O seu, né? Agora, né, antes tinha Era o Dev na Estrada. Agora É, você tá aqui no Mundo Solo. Mas o pessoal, o Daniel, o Lucas, uma galera aí. Cara, tem lá o podcast, tá lá, é o Fala Neto, né? falaneto.com, e tem todas as coisas de stream. Eu tô querendo voltar, devo voltar isso, não sei se esse ano ainda, mas tô com vários inscritos, sabe? Eu faço os scriptzinhos, tá? Quem quiser me acompanhar, cara, eu costumo responder, troca ideia no Twitter, @netomarim. Já aviso, como eu sempre aviso, é um Twitter particular, é um Twitter meu, né? Não vai esperando notícias, dicas milionárias do Google. Se você quer informações do Google, siga os perfis oficiais dos produtos do Google. Mas eu falo do meu dia a dia, falo do meu trabalho, falo de cerveja, falo de bike, falo besteira, faço piada. Então acompanhe lá. E também tem o Instagram, que é o Neto Marim BR, também falo de tudo um pouco. E entre lá é onde eu respondo, cara. Pode mandar no Twitter que eu interajo bastante com a galera lá. Mais uma vez, cara, brigadão pelo convite. Espero que o pessoal tenha gostado aí. E só me procurar. show de bola. Então, obrigado, Neto, de novo. Obrigado você que está assistindo. Lembre-se que se você estiver assistindo isso no YouTube, você pode procurar Fecha Tag também em qualquer agregador de podcast e escutar esse áudio também, se você prefere nesse formato. E se você estiver escutando, também temos o Fecha Tag no YouTube. Então, é só procurar Fecha Tag no YouTube ou youtube.com/Fecha Tag. E é isso, obrigado, valeu, Neto, e até o próximo episódio. Valeu, gente. Valeu! Tchau, tchau.